Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Esperanza Moores, uma história de amor e dignidade. A carta e a partida. O vento de outubro sussurrava entre as folhas amareladas dos auejotes quando Esperanza Morales dobrou pela última vez a carta que mudaria seu destino. Suas mãos, calejadas pelos anos de bordado, tremeram imperceptivelmente ao tocar o papel onde as palavras de Joaquim Mendoza pareciam pulsar com vida própria. Na penumbra de seu quarto em Puebla, o baú de cedro aguardava aberto como uma boca faminta. Dentro dele, os tesouros de uma vida modesta, mas digna. O escapulário de prata que pertencera à sua avó, o daguerreótipo desbotado onde seus ancestrais olhavam para a eternidade com olhos sérios, e o rebozo bordado com águias douradas, símbolo de uma herança que ela aprendera a esconder, mas nunca a negar. Esperanza tinha 23 anos e carregava nos ombros o peso silencioso de ser náhuatl, numa sociedade que fingia não ver sua existência. Durante 6 anos, suas mãos haviam dançado sobre tecidos finos na casa de Dona Carmen, criando bordados que adornavam senhoras que jamais saberiam seu nome verdadeiro. Ela era apenas a índia que borda como ninguém, uma sombra habilidosa que transformava fios em milagres. A correspondência com Joaquim nascera de um acaso, uma carta mal endereçada, um engano do correio, e palavras que se encontraram como duas almas sedentas no deserto. Por 3 meses, haviam trocado pensamentos sobre livros, sobre o México ferido pela guerra recente, sobre sonhos que pareciam impossíveis, mas que insistiam em florescer. Espero conhecê-la em pessoa, escrevera ele na última carta. Sinto que nossas almas já se conhecem através das palavras. Dona Carmen encontrou-a guardando as cartas numa manhã cinzenta de chuva. A senhora, de cabelos prateados e mãos sempre ocupadas com o rosário, sentou-se pesadamente na cadeira de espaldar alto. Criança, disse com voz cansada, você sabe que não pode continuar assim. Esse homem, se ele soubesse quem você realmente é... Esperanza não respondeu. Sabia que Dona Carmen tinha razão. Sabia que sua origem indígena seria uma barreira intransponível, mas havia algo nas cartas de Joaquim que lhe falava de um homem diferente, capaz de enxergar além das aparências. Vou para Veracruz, anunciou numa voz que não admitia discussão. A viagem de 15 dias se estendia à sua frente como um rio desconhecido. Na madrugada da partida, ajoelhou-se diante da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e sussurrou uma oração em náhuatl, sentindo as palavras ancestrais escorregarem de sua língua como mel amargo. A carruagem partiu antes do amanhecer e Esperanza não olhou para trás. Nas suas mãos, além da bagagem modesta, levava algo mais precioso que qualquer tesouro, a esperança de que o amor pudesse ser mais forte que o preconceito. Mas enquanto as rodas da carruagem encontravam as primeiras pedras do caminho, ela não podia imaginar que sua jornada a levaria não apenas ao encontro com Joaquim, mas também ao encontro consigo mesma e com uma menina órfã cujo destino se entrelaçaria ao seu como fios numa tapeçaria divina. O encontro e a rejeição. As estradas enlameadas pelas chuvas recentes
tornaram a viagem um calvário de solavancos e paradas forçadas. Esperança suportou os olhares de desconfiança nas pousadas, os sussurros maldosos de outros viajantes que reconheciam em seus traços a herança que ela não conseguia esconder. Mas também encontrou bondade inesperada. Um comerciante que dividiu seu pão, uma senhora idosa que lhe ofereceu um chale quando o frio cortava a madrugada. Veracruz apareceu ao entardecer do sexto dia como uma promessa dourada no horizonte. O cheiro do mar misturava-se ao aroma de café e especiarias que chegavam nos navios, criando uma sinfonia olfativa que embriagava os sentidos. Esperança respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia como tambor de guerra. A plaza de armas fervilhava de vida. Vendedores gritavam seus produtos. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, e o coreto central servia de palco para uma banda que ensaiava uma valsa melancólica. Foi ali, junto aos degraus de mármore do coreto, que ela avistou Joaquim Mendoza. Ele era exatamente como havia imaginado através das cartas. Alto, de porte elegante, vestindo um casaco azul marinho que realçava seus olhos castanhos. O colete dourado brilhava sob a luz das lamparinas que começavam a ser acesas, e sua barba bem aparada dava-lhe um ar de respeitabilidade que contrastava com a juventude ainda presente em seu rosto. Esperança aproximou-se devagar, o coração martelando contra as costelas. Joaquim ergueu os olhos do relógio de bolso e a viu. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. Ela viu reconhecimento em seus olhos, depois confusão, e finalmente algo que a fez gelar, decepção. Você me enganou, foram suas primeiras palavras proferidas numa voz fria que cortou o ar como navalha. Não é quem imaginei pelas cartas. Esperança sentiu o mundo desabar sob seus pés. A garoa fina que começava a cair misturava-se às lágrimas que ela se recusava a derramar. Eu nunca menti sobre quem sou, respondeu com dignidade, a voz firme, apesar da dor que lhe rasgava o peito. Sua condição, seu sangue, isso muda tudo. Joaquim desviou o olhar, incapaz de sustentar a acusação que fazia. Não posso, isto é impossível. Ele se afastou sem olhar para trás, deixando-a ali, sozinha na praça que testemunhara o fim de um sonho. A garoa transformou-se em chuva, e Esperança permaneceu imóvel, sentindo cada gota fria como uma lágrima do céu por sua dor. Foi assim que Soledad a encontrou uma hora depois, encharcada, tremendo, mas ainda de pé. A mulher, ex-soldadeira com cicatrizes de guerra no rosto e bondade infinita no coração, não fez perguntas, simplesmente a cobriu com seu próprio chale e a levou para a pensão onde vivia. Venha, criança, disse com voz rouca, mas maternal. A chuva não é lugar para chorar. Para isso existem os quartos com paredes que não julgam. Naquela noite, Esperança aceitou trabalhar na cozinha da pensão em troca de acomodação. Suas mãos hábeis logo encontraram ritmo no preparo das refeições, mas seu coração permanecia partido como louça preciosa jogada ao chão. Como poderia ter sido tão ingênua? Como acreditara que suas palavras seriam suficientes para cegar um homem às diferenças que a sociedade considerava intransponíveis? O resgate de Paloma. 2 semanas haviam se passado desde a humilhação na praça. Esperança encontrara um propósito temporal vendendo empanadas no mercado, suas receitas temperadas com especiarias que aprendera com a avó, despertando curiosidade e fidelizando clientes. O trabalho árduo ajudava a adormecer a dor, mas não a curava. Foi numa manhã de sol que tudo mudou novamente. Esperança caminhava pelo mercado quando ouviu um grito de desespero. Correu na direção do som e viu uma multidão se formando à beira do canal que cortava o porto. No centro das águas escuras, uma menina de cabelos castanhos lutava contra a correnteza que a arrastava para longe do cais. Sem hesitar, Esperança despiu o chale e mergulhou. A água fria cortou-lhe a respiração, mas ela nadou com determinação até alcançar a criança. Paloma, pois assim se chamava, agarrou-se a ela como um náufrago à boia salvadora. Juntas, lutaram contra a corrente até que mãos generosas as puxaram para fora da água. Paloma tinha 7 anos, olhos grandes e tristes como poços fundos e pés descalços que contavam histórias de abandono. Suas roupas rasgadas mal cobriam o corpo magro, e ela falava pouco, como se as palavras fossem tesouros que não podia desperdiçar. Como você se chama?
Perguntou Esperança enquanto a secava com seu próprio xale. Paloma, sussurrou a menina. Você é minha mãe agora? A pergunta inocente atravessou o coração de Esperança como flecha certeira. Olhou para aqueles olhos suplicantes e viu neles um reflexo de sua própria orfandade. Se você quiser, respondeu, selando um pacto que mudaria ambas as vidas. Do alto da varanda de um escritório de exportação, Joaquim Mendoza testemunhara o resgate. Vira a coragem de Esperança, sua determinação em salvar uma criança desconhecida, a ternura com que a amparava. Pela primeira vez desde o encontro na praça, questionou-se sobre seus próprios julgamentos. Esperança levou Paloma para a pensão, onde Soledade as recebeu com a naturalidade de quem já vira muito sofrimento no mundo. Naquela mesma noite, Esperança cortou o tecido de suas próprias economias e costurou um vestido amarelo para a menina, simples, mas feito com tanto amor que parecia irradiar luz própria. Por que me salvou? Perguntou Paloma antes de dormir, aninhada ao lado de Esperança na cama estreita. Porque toda criança merece ter alguém que mergulhe por ela, respondeu Esperança, beijando-lhe a testa com ternura infinita. Paloma sorriu pela primeira vez desde que se conheceram, e naquele sorriso, Esperança encontrou uma razão para continuar acreditando na bondade do mundo. Primeiros reencontros. O destino tece suas tramas com fios invisíveis. 3 dias após o resgate de Paloma, Esperança recebeu uma proposta inesperada. Dona Beatriz Mendoza, senhora respeitada da sociedade veracruzana, procurava uma bordadeira hábil para trabalhar em sua casa 3 vezes por semana. Esperança aceitou sem suspeitar da conexão familiar. Foi apenas quando entrou na sala principal da casa colonial e viu o retrato de família que seu coração saltou. Ali estava Joaquim, mais jovem, ao lado de uma senhora elegante e um homem de bigodes grisalhos. Meu falecido esposo e meu filho, explicou Dona Beatriz, notando o olhar fixo de Esperança na pintura. Joaquim é advogado e comerciante, um homem de princípios. Esperança baixou os olhos, concentrando-se no bordado que lhe fora encomendado. Mantilhas delicadas que adornariam senhoras em missas dominicais, cada ponto uma oração silenciosa para que conseguisse manter a compostura. O primeiro reencontro aconteceu no jardim interno, entre roseiras que exalavam perfume doce na tarde morna. Joaquim chegara para almoçar com a mãe e deparou-se com Esperança sentada numa cadeira de vime, os dedos dançando sobre o tecido com graça hipnotizante. Senhorita, cumprimentou com frieza formal, mas ela percebeu a tensão em sua voz. Senhor Mendoza, respondeu sem erguer os olhos do bordado. A conversa que se seguiu foi carregada de formalidade e subtexto. Falaram sobre o tempo, sobre a qualidade dos tecidos, sobre tudo exceto o que realmente importava. Mas no silêncio entre as palavras, havia um diálogo diferente. O reconhecimento mútuo de que o encontro na praça deixara feridas em ambos. Foi quando Paloma apareceu, correndo pelo jardim com um buquê de flores silvestres que colhera além dos muros da propriedade. Sua presença quebrou a tensão artificial do momento. Para você, disse a Esperança, oferecendo as flores. Depois, olhando para Joaquim com curiosidade infantil, acrescentou: minha mãe me ensinou que flores fazem as pessoas sorrirem. Você parece precisar sorrir. Joaquim ficou desconcertado pela sinceridade da criança. Ajoelhou-se para ficar na altura dela e perguntou: como você se chama? Paloma. E você é o homem que fez minha mãe chorar naquele dia na praça, não é? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Esperança sentiu o rosto arder de vergonha, mas manteve a dignidade. Joaquim empalideceu, confrontado pela verdade nua e crua na boca de uma criança. Paloma, chamou Esperança suavemente. Vamos para casa. Mas antes de partir, deixou sobre a mesa do jardim um pequeno bordado que fizera. Uma borboleta delicada em tons de azul e dourado, símbolo da transformação que ela ainda ousava esperar. Os rumores e o escândalo social Veracruz era uma cidade onde os segredos viajavam mais rápido que as carruagens. Em poucos dias, toda a sociedade local comentava sobre a misteriosa bordadeira indígena que trabalhava na casa dos Mendoza e sua filha adotiva. As especulações cresciam como ervas daninhas após a chuva. Dona Esperança Villanueva, prima de família ilustre que cortejava Joaquim há 8 anos sem sucesso, chegou à casa dos Mendoza numa tarde de terça-feira com o ar de quem vinha defender território.
Seus vestidos sempre impecáveis e sua educação refinada a haviam tornado a candidata favorita da alta sociedade para esposa do advogado. Joaquim, disse com voz melíflua, mas determinada, precisamos conversar sobre os rumores que correm pela cidade. Eles se sentaram na varanda que dava para o jardim, onde as sombras das paineiras criavam desenhos dançantes no chão de ladrilhos. Dona Esperança não perdeu tempo com rodeios. Dizem que você tem interesse por essa indígena que trabalha aqui. Espero que sejam apenas mexericos maldosos. Joaquim sentiu um nó se formar em seu estômago. Desde o encontro no jardim, não conseguia tirar Esperança e Paloma de seus pensamentos. A dignidade com que ela suportara sua rejeição, a coragem com que salvara uma criança desconhecida, a ternura com que criava uma órfã, tudo isso o perseguia nas noites insones. Os rumores são preocupação sua? Perguntou, evitando dar uma resposta direta. São preocupação de qualquer pessoa que se importe com sua reputação e futuro, replicou ela, os olhos brilhando com determinação. Joaquim, você tem responsabilidades. Sua posição na sociedade, sua família, seu futuro, não pode jogar tudo isso fora por um capricho. O escândalo maior estava por vir. Na loja de sedas de Dom Evaristo, Esperança e Paloma enfrentaram uma humilhação pública que marcaria a memória da cidade. Haviam ido comprar fita para amarrar o cabelo de Paloma quando se viram cercadas por senhoras da alta sociedade que faziam comentários maldosos sem se importar com sua presença. Que atrevimento! Murmurou uma delas, alto o suficiente para ser ouvida. Índia com dinheiro ainda é índia. E essa menina, dizem que não é nem filha dela de verdade. Paloma, com apenas 7 anos, ergueu o queixo com dignidade que desmentiu sua pouca idade. Minha mãe tem mais valor que todos os seus tecidos juntos, declarou com voz clara. O comerciante português, Dom Evaristo, havia observado a cena em silêncio. Subitamente, ergueu-se de trás do balcão e dirigiu-se às senhoras com autoridade inesperada. Acredito que tenham terminado suas compras, disse firmemente. Minha loja não é lugar para esse tipo de comportamento. As senhoras saíram indignadas, mas não sem antes lançar olhares venenosos para a Esperança. Quando ficaram sozinhas, Dom Evaristo ofereceu a fita mais bonita da loja para Paloma, recusando qualquer pagamento. Naquela noite, Esperança bordou as palavras de Paloma em náhuatl num lenço de algodão. Innonansin, quali yektli e pannochi, guardando-as como um tesouro que nenhuma humilhação poderia roubar. Saatasinessais, o trabalho no ateliê. A vida tomou novo rumo quando Dona Refúgio, senhora viúva dona do ateliê de bordados mais respeitado de Veracruz, ofereceu trabalho permanente à Esperança. O ateliê funcionava numa casa colonial adaptada no bairro de La Huaca, suas salas amplas repletas de bastidores e tecidos que pareciam arco-íris desdobrado. Esperança floresceu naquele ambiente. Suas mãos criavam milagres, vestidos de noiva que pareciam tecidos com luz da lua, mantilhas que rivalizavam com as de Sevilha, bordados que contavam histórias sem palavras. As clientes começaram a solicitar especificamente o trabalho da náhuatl, como se sua origem fosse marca de qualidade em vez de estigma. Foi então que Joaquim começou a aparecer. Primeiro foram encomendas simples, lenços bordados para presente, uma colcha para a mãe. Sempre solicitava que Esperança fosse responsável pelo trabalho e sempre inventava desculpas para verificar o progresso pessoalmente. Os encontros seguiam um ritual silencioso. Ele chegava no fim da tarde, quando a luz dourada do poente entrava pelas janelas do ateliê como bênção divina. Ela o atendia com cortesia profissional, mas ambos sabiam que havia algo mais profundo pulsando no ar entre eles. Como vai, Paloma? Perguntou ele numa dessas visitas, observando Esperança bordar pétalas de rosa num véu de noiva. Bem, está aprendendo a ler. Esperança não ergueu os olhos do trabalho, mas ele notou o sorriso quase imperceptível que tocou seus lábios. E você, como está se adaptando a Veracruz? Desta vez ela o olhou diretamente, e Joaquim sentiu-se como homem caminhando em areias movediças. Adaptar-se, às vezes, significa aceitar que nunca pertenceremos completamente a um lugar. A conversa mais significativa aconteceu numa tarde de quinta-feira, na rua Independência. Joaquim a encontrou saindo do ateliê com Paloma, que saltitava ao seu lado cantarolando uma canção em náhuatl.
Ele as acompanhou até a pensão, num silêncio carregado de tensão. "Por que você é tão fria comigo?" perguntou finalmente, parando sob a sombra de uma jacarandá. Esperança virou-se para encará-lo, e Joaquim viu naqueles olhos escuros uma profundidade que o assustou. "Quando o olho, perco a certeza de quem devo ser. Não sei o que é pior", admitiu ele, "sua verdade escondida ou minha covardia revelada." Paloma, que brincava com pedrinhas no chão, ergueu os olhos e disse com sabedoria de criança: "A coragem não está em mostrar quem somos, mas em aceitar quem o outro é." As palavras da menina ecoaram no silêncio da tarde, carregadas de uma verdade que nenhum dos dois adultos se atrevia a admitir completamente. A carta de despedida a Setembro chegou com ventos que traziam o cheiro da chuva distante. Esperança passou a noite relendo as cartas antigas que guardava numa caixa de lata, palavras escritas numa época em que ainda acreditava que o amor pudesse ser cego às diferenças. Cada linha era uma recordação de esperanças que pareciam ingênuas agora. Decidiu escrever uma última carta. Não foi uma carta de acusação nem de súplica. Foi uma despedida digna, escrita com a caligrafia cuidadosa que aprendera com o frei franciscano na infância. Cada palavra foi escolhida como quem seleciona pétalas para uma coroa fúnebre. "Senhor Mendoza", começou, "escrevo não em busca de perdão nem explicações, mas para que saiba quem fui além de seus julgamentos. Fui criança que dormiu ouvindo histórias de deuses que voavam sobre as montanhas. Fui menina que aprendeu a transformar fios em poesia, porque as palavras às vezes não bastam para conter a beleza do mundo. Fui mulher que ousou acreditar que o coração não vê cor de pele, nem conta linhagens." A carta continuava. Cada parágrafo, uma camada de sua alma despida com elegância. Falava de Paloma, da responsabilidade que escolhera carregar, da paz que encontrara em ser mãe por amor em vez de sangue. Falava de Vera Cruz, que a recebera com hostilidade, mas também lhe dera um lar. Falava do trabalho que dignificava suas mãos e do futuro que construía ponto por ponto. "Não guardo rancor", escreveu nas linhas finais. "Guardo apenas a certeza de que algumas pontes são construídas para serem atravessadas apenas uma vez. Peço apenas que se lembre de mim como mulher que teve coragem de mergulhar numa água escura para salvar uma vida. O resto, o tempo, se encarregará de apagar." Paloma entregou a carta pessoalmente no escritório de Joaquim. A menina subia os degraus de mármore do edifício comercial como pequena embaixadora carregando o tratado de paz. Encontrou-o debruçado sobre papéis legais, a testa franzida em concentração. "Minha mãe mandou isto para o senhor", disse simplesmente, estendendo o envelope lacrado. Joaquim leu a carta 3 vezes seguidas, cada leitura revelando nuances que havia perdido na anterior. Quando terminou, estava com os olhos úmidos, primeira vez que demonstrava vulnerabilidade desde a infância. Correu para a pensão, mas Soledad o informou que Esperança e Paloma haviam se mudado. "Não fugiram da cidade", explicou a ex-soldadera com gentileza que não disfarçava a crítica. "Apenas buscaram um lugar onde possam respirar sem medo." Naquela noite, Joaquim vagou pelas ruas de Veracruz como alma penada, procurando rostos conhecidos numa cidade que, de repente, lhe parecia estranha e vazia. A epidemia e a reconciliação outubro trouxe mais que chuvas para Veracruz. O cólera chegou silencioso como ladrão na madrugada, espalhando-se pelos bairros pobres com a rapidez de fogo em palha seca. O governo decretou quarentena, evacuando áreas inteiras e transformando igrejas em hospitais improvisados. Joaquim soube da epidemia através dos pregões desesperados que ecoavam pelas ruas. Sua primeira preocupação foi com a mãe, mas Dona Beatriz estava segura na casa bem afastada do centro. Sua segunda preocupação foi com Esperança e Paloma. Encontrou Paloma no hospital improvisado da igreja de La Merced, sentada numa cadeira pequena demais para sua altura, os olhos vermelhos de choro. Ela o reconheceu imediatamente e correu para seus braços como passarinho ferido buscando abrigo. "Mamá está muito doente", soluçou contra seu peito. "Ela não acorda há 2 dias." Joaquim sentiu o mundo vacinar sob seus pés. Entrou na igreja transformada em enfermaria e viu Esperança numa cama improvisada entre dezenas de outras. Estava pálida como cera de vela, a respiração entrecortada, os cabelos escuros espalhados sobre o travesseiro,
como tinta derramada. Sem hesitar, tomou uma decisão que escandalizaria a sociedade inteira. Levou-a para sua casa. Joaquim, que loucura é essa? Protestou Dona Beatriz quando o viu carregando Esperança inconsciente nos braços. É o que deveria ter feito desde o primeiro dia, respondeu com firmeza, que não admitia discussão. Durante uma semana, Joaquim cuidou de Esperança, com dedicação que raiava o fanatismo. Trouxe os melhores médicos disponíveis, permaneceu acordado durante as vigílias noturnas, administrou medicamentos e fez compressas de água fria quando a febre ameaçava consumir-lhe a vida. Paloma, instalada num quarto de hóspedes, ensinava-lhe canções de ninar em Nahuatl. Mamá sempre cantava para mim quando eu estava triste. Explicou com seriedade de criança que cresceu rápido demais. Joaquim repetia as melodias estranhas e bonitas, sentindo as palavras antigas carregarem poder que não compreendia, mas respeitava. Dona Beatriz, inicialmente resistente, foi aos poucos se comovendo com a situação. Trazia caldos nutritivos e ajudava nos cuidados, descobrindo na própria ação uma compaixão que pensava ter perdido. Esperança despertou numa manhã de sol, quando os primeiros raios de luz dourada entravam pela janela como dedos divinos, abençoando sua convalescença. Abriu os olhos e viu Joaquim dormindo numa cadeira ao lado da cama, a barba por fazer e as roupas amarrotadas testemunhando sua vigília constante. Joaquim, sussurrou, e o som de seu nome nos lábios dela o despertou instantaneamente. Esperança, respondeu, e havia em sua voz uma ternura que ela nunca ouvira antes. Você voltou. Agora entendo, disse ela com voz ainda fraca, que ficar é mais difícil que partir. Eles se olharam em silêncio, e naquele olhar havia o reconhecimento de que algo fundamental havia mudado entre eles. O orgulho fora lavado pela chuva do sofrimento, e o que restara era apenas a verdade nua. Eles se amavam. A declaração pública. Um mês após a epidemia, Veracruz organizou uma missa de ação de graças na catedral. A cidade inteira compareceu para agradecer o fim da crise sanitária e homenagear aqueles que haviam mostrado coragem extraordinária durante os dias sombrios. Joaquim foi convidado a falar como representante dos cidadãos que se destacaram no combate à epidemia. Subiriam ao púlpito comerciantes que distribuíram alimentos, médicos que arriscaram as vidas, autoridades que organizaram os socorros. Esperança, ainda convalescente, mas recuperada, assistia da nave lateral da igreja ao lado de Paloma. Vestia um vestido simples de algodão azul, mas carregava-se com dignidade, que fazia as roupas mais caras parecerem vulgares. Quando chegou a vez de Joaquim falar, ele subiu ao púlpito com um discurso preparado sobre dever cívico e solidariedade cristã. Mas quando seus olhos encontraram os de Esperança na multidão, as palavras escritas se desvaneceram como névoa matinal. Senhoras e senhores, começou com voz que tremeu imperceptivelmente, vim aqui falar sobre heroísmo, mas percebo que não posso fazê-lo sem falar sobre uma mulher. Um murmúrio atravessou a congregação. Dona Esperança Villanueva, sentada na primeira fileira ao lado de outras famílias ilustres, empalideceu visivelmente. Conheci o verdadeiro valor humano através de uma mulher chamada Esperança, continuou Joaquim, ganhando força a cada palavra. Ela e sua filha Paloma me ensinaram que a nobreza não se herda, se conquista, que a coragem não usa títulos nem sobrenomes, que o amor não pede licença aos preconceitos para existir. A igreja ficou em silêncio absoluto. Até os anjos pintados no teto pareciam inclinar-se para ouvir melhor. Durante a epidemia, essa mulher contraiu a doença cuidando de desconhecidos. Ela, que poderia ter se protegido, escolheu se arriscar por outros. E eu, que deveria ter reconhecido sua grandeza desde o primeiro momento, fui cego por convenções que hoje me envergonham. Joaquim pausou, olhando diretamente para a Esperança. Se isso ofende alguém aqui presente, lamento apenas não ter falado antes. A reação foi imediata e dividida. Algumas pessoas começaram a aplaudir, comerciantes que conheciam o trabalho de Esperança, famílias que haviam sido ajudadas durante a epidemia, jovens que viam naquele momento a coragem de quebrar tradições obsoletas. Outras se levantaram e saíram da igreja em protesto silencioso, suas saias farfalhando indignação pelos corredores de pedra. Dona Esperança Villanueva permaneceu sentada, o rosto uma máscara de porcelana rachada.
Seus sonhos de 8 anos desmoronavam ali, diante do altar, testemunhados pela cidade inteira. Esperança, da nave lateral, sentiu lágrimas rolarem por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção complexa que misturava gratidão, alívio e algo que não ousava nomear. Esperança renovada. Paloma, que segurava sua mão, sussurrou: Mamá. Ele falou seu nome para toda a cidade ouvir. Sim, minha filha, respondeu Esperança, a voz embargada. Ele falou. Após o sermão, quando as pessoas começaram a se dispersar, alguns se aproximaram de Esperança. Dona Refúgio, sua empregadora no ateliê, abraçou-a com lágrimas nos olhos. Sempre soube que você era especial, criança. Dom Evaristo, o comerciante português que as defendera na loja de sedas, cumprimentou-a com respeito genuíno. Coragem reconhece coragem, senhora. Mas nem todos os encontros foram gentis. Esperança teve que enfrentar olhares de desprezo, sussurros maldosos e algumas palavras duras de quem considerava o discurso de Joaquim uma afronta à ordem social. Quando finalmente conseguiu sair da igreja, Joaquim a esperava nos degraus de mármore. Eles se olharam em silêncio, conscientes de que não havia mais volta para o que eram antes daquele momento. Você não precisava fazer isso, disse ela suavemente. Precisava, sim, respondeu ele. Por você, por mim, por Paloma, por tudo que deixei de dizer quando deveria ter dito. Caminharam juntos pelas ruas de Veracruz, enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo a cidade de dourado e púrpura. Era como se a declaração pública houvesse lavado o ar entre eles, deixando apenas a verdade limpa e cristalina. O pedido de casamento, 5 dias, se passaram desde o discurso na igreja. Joaquim passara esse tempo enfrentando as consequências sociais de sua declaração. Clientes que cancelaram contratos, conhecidos que o evitavam nas ruas, convites que deixaram de chegar. Mas também descobriu apoio inesperado. Jovens advogados que admiravam sua coragem, comerciantes progressistas que viam nele um líder para tempos novos. Dona Beatriz surpreendeu-o com sua reação. Filho, disse numa manhã de café com pão doce, seu pai sempre dizia que um homem se mede pela qualidade de seus amores, não pela quantidade de seus títulos. Foi no Paseo de Los Cocos, sob as palmeiras que sussurravam segredos ao vento marinho, que Joaquim encontrou Esperança numa tarde de céu limpo. Ela caminhava com Paloma, que corria à frente perseguindo borboletas douradas que dançavam na brisa salgada. Esperança, chamou ele, aproximando-se com passos determinados, mas respeitosos. Ela parou e o aguardou, o coração acelerado, mas o rosto sereno. Paloma continuou brincando a poucos metros, dando-lhes privacidade instintiva de criança sábia. Quero que seja minha esposa, disse ele sem rodeios, tirando do bolso um anel simples de ouro que pertencera à sua avó. Não por gratidão, não por remorso, mas por amor verdadeiro. Esperança olhou para o anel, depois para o rosto sincero de Joaquim. Via ali a vulnerabilidade de um homem que havia apostado tudo numa única carta. Não aceito ser amada por pena nem por remorso, respondeu com firmeza que não disfarçava a ternura. Preciso ter certeza de que me vê como igual, não como projeto de redenção. Joaquim guardou o anel, compreendendo que a resposta não seria simples nem imediata. O que posso fazer para provar que meu amor é verdadeiro? Devo primeiro reencontrar quem sou, quando não preciso me esconder, explicou ela, tocando levemente o braço dele. Preciso de tempo para descobrir se posso ser esposa sem deixar de ser eu mesma. Paloma correu até eles naquele momento, ofegante e sorridente. Mamá, olha quantas borboletas! Depois, olhando para Joaquim com curiosidade, perguntou: Você vai se casar com mamá? Só se ela quiser, respondeu ele, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Eu quero, declarou Paloma com convicção infantil. Você é bom para ela. Vejo nos olhos dela. Esperança sorriu pela primeira vez desde que a conversa começara. Paloma vê coisas que os adultos às vezes fingem não ver. Eles se separaram naquela tarde sem uma resposta definitiva, mas com a compreensão mútua de que o amor verdadeiro não pode ser apressado. Deve crescer como planta cuidada, com paciência, água e luz na medida certa. Esperança voltou ao trabalho no ateliê com renovada dedicação, como se cada bordado fosse uma forma de redescobrir sua própria identidade. Joaquim respeitou seu espaço,
mas enviava pequenos presentes, flores do jardim da mãe, livros de poesias, fitas coloridas para o cabelo de Paloma. O encontro final no Porto Dezembro chegou com ventos frescos que traziam promessas de novo ano. Esperança havia passado semanas em reflexão profunda, caminhando pelas ruas de Veracruz como peregrino, buscando respostas nos próprios passos. Uma tarde, quando o sol começava a se despedir do horizonte, pintando o céu de rosa e dourado, ela tomou uma decisão. Dirigiu-se ao cais onde tudo havia começado, carregando no coração uma certeza nova e cristalina. Joaquim estava lá, caminhando sozinho entre os mastros dos navios ancorados. Parecia menor contra a imensidão do mar, uma figura solitária contemplando águas que refletiam suas próprias dúvidas. Esperança aproximou-se usando o rebozo azul que ele havia mandado fazer para ela semanas antes. Presente que ela guardara como tesouro, incerta se algum dia teria coragem de usá-lo. Joaquim, chamou suavemente. Ele se virou, e o rosto dele se iluminou, como quem vê milagre acontecer. Esperança, pensei que havia perdido você para sempre. Eu também pensei, admitiu ela, aproximando-se até ficarem a poucos passos um do outro. Mas suas palavras na igreja mudaram minha perspectiva. O vento marinho brincava com as mechas de cabelo que escapavam do rebozo, e Joaquim resistiu ao impulso de tocá-las. E qual é sua resposta? Antes que ela pudesse falar, Paloma apareceu correndo pelo cais, gritando com alegria. Papá Joaquim! Mamá veio! Mamá veio! A menina abraçou as pernas de Joaquim com força. Depois correu para a Esperança, unindo as mãos dos dois adultos numa pequena cerimônia espontânea. Que tal se desta vez deixamos o coração decidir por nós? Disse Esperança, entrelaçando seus dedos com os dele. O beijo que se seguiu foi suave como brisa marinha, profundo como águas do porto, carregado de toda a paciência e dor que haviam enfrentado para chegar até ali. Paloma aplaudiu, dançando ao redor deles como pequena fada celebrando o amor. Quando se separaram, Joaquim tirou novamente o anel do bolso. Desta vez, Esperança estendeu a mão sem hesitação. Sim, disse simplesmente, mas a palavra carregava o peso de uma vida inteira de escolhas. Sim, Paloma pegou um graveto e escreveu na areia molhada. Esperança, paz, Joaquim, Paloma, família. As ondas lamberam as palavras, mas não as apagaram completamente, como se o próprio mar abençoasse aquela união. Caminharam de volta para a cidade de mãos dadas, 3 silhuetas contra o céu que escurecia. Atrás deles, as estrelas começavam a aparecer, testemunhas silenciosas de um amor que havia encontrado seu caminho através de todas as tempestades. Preparativos e revelações. O noivado foi anunciado oficialmente numa manhã de janeiro, através de um simples aviso no jornal local. A reação da sociedade veracruzana foi, como esperado, dividida. Algumas famílias tradicionais demonstraram desaprovação velada, enquanto outras, principalmente os comerciantes mais jovens e prósperos, viam no enlace um símbolo dos novos tempos que se aproximavam. Dona Beatriz surpreendeu a todos ao abraçar publicamente a futura nora. Essa menina tem mais classe que muitas senhoras que conheço, declarou a quem quisesse ouvir. Começou até mesmo a aprender algumas palavras em náhuatl com Paloma, que se tornou professora paciente e orgulhosa. Os preparativos do casamento revelaram aspectos tocantes dos 3 personagens principais. Esperança insistiu numa cerimônia simples, mas Joaquim queria que fosse digna de sua importância. Paloma, com sabedoria de criança, sugeriu: por que não fazemos 2 festas? Uma pequenininha para nós 3 e uma grande para toda a cidade ver que o amor é mais forte que tudo? A sugestão foi aceita. Haveria uma cerimônia íntima na igreja de São José, seguida de uma recepção maior no pátio da casa dos Mendoza. Esperança bordaria seu próprio vestido, trabalho que se tornou meditação diária, cada ponto uma oração de gratidão. Durante os preparativos, uma revelação inesperada veio à tona. Dona Refúgio, examinando alguns documentos antigos do ateliê, descobriu que o avô de Esperança havia sido artesão respeitado em Puebla, fornecedor de bordados para a própria catedral. Não era apenas uma índia habilidosa, era herdeira de uma tradição artística que remontava ao período colonial. Veja só, disse Dona Refúgio, mostrando os papéis amarelados. Sua família tem linhagem artística documentada. Isso muda tudo. Mas Esperança balançou a cabeça com suavidade.
Não muda nada. Meu valor não vem de papéis antigos, mas do trabalho das minhas mãos e da pureza do meu coração. Joaquim, ouvindo a conversa, sentiu-se mais apaixonado ainda. Ali estava uma mulher que não precisava de títulos para saber quem era. As semanas passaram em preparativos cheios de pequenas alegrias. Paloma ajudava escolhendo flores para o buquê, Dona Beatriz organizava o cardápio da recepção e Joaquim cuidava dos aspectos legais com dedicação meticulosa. Uma tarde, enquanto Esperança bordava o véu na varanda ensolarada, Paloma perguntou: Mamá, depois do casamento você ainda vai ser minha mãe? Esperança puxou a menina para seu colo, beijando-lhe a testa com ternura infinita. Para sempre e além, minha pequena. Joaquim não está apenas se casando comigo. Está escolhendo ser seu pai também. E ele vai me amar mesmo eu não sendo filha dele de verdade? Paloma, disse Esperança, erguendo o queixo da menina para que se olhassem nos olhos. O amor verdadeiro não conhece a palavra verdade quando se trata de família. Você é minha filha do coração e vai ser filha dele do coração também. Naquela noite, Joaquim pediu para conversar a sós com Paloma. Sentaram-se no jardim, sob as estrelas que piscavam como diamantes no tecido escuro do céu. Paloma, disse ele com seriedade, quero adotá-la oficialmente. Quer ser minha filha perante a lei também? A resposta veio na forma de um abraço apertado que disse mais que 1000 palavras. O casamento. O dia do casamento amanheceu com céu azul sem nuvens, como se o próprio universo houvesse decidido abençoar aquela união. A igreja de São José, pequena mas charmosa, havia sido decorada com flores silvestres, que Paloma e outras crianças do bairro colheram nos campos ao redor da cidade. Esperança acordou na pensão de Soledad pela última vez como mulher solteira. A ex-soldadera ajudou-a a vestir o traje de noiva, um vestido simples de seda marfim, bordado com motivos que misturavam tradições nahuatl e espanholas. Águias douradas entrelaçadas com rosas vermelhas, símbolo da fusão de 2 mundos. Você está radiante, criança, disse Soledad, ajustando o véu sobre os cabelos de Esperança. Seu avô estaria orgulhoso. Paloma, vestida como pequena dama de honra, num vestido azul claro que ela mesma ajudara a escolher, carregaria as alianças numa almofada de cetim branco bordada com borboletas. A procissão até a igreja foi tocante. Esperança caminhava acompanhada por Dom Evaristo, o comerciante português, que se oferecera para conduzi-la ao altar. Atrás dela, Paloma espalhava pétalas de rosa brancas, e Soledad carregava o véu com dignidade de rainha. Joaquim aguardava no altar vestido de terno escuro, o colete dourado brilhando sob a luz que entrava pelos vitrais coloridos. Quando viu Esperança aproximar-se, sentiu que o coração poderia explodir de felicidade. A cerimônia foi conduzida pelo padre Miguel, franciscano que conhecia Esperança desde criança e havia insistido em celebrar o matrimônio apesar da pressão de alguns setores conservadores. Dearly beloved, começou o padre, mas depois mudou para o espanhol. Estamos aqui reunidos para celebrar não apenas a união de 2 pessoas, mas a prova de que o amor verdadeiro supera todas as barreiras. Os votos foram simples, mas profundos. Joaquim prometeu amar e respeitar não apenas Esperança, mas também sua herança cultural, sua língua, suas tradições. Esperança prometeu construir com ele uma família baseada no respeito mútuo e no amor incondicional. Quando chegou o momento de trocar as alianças, Paloma se aproximou do casal com solenidade tocante. Estas alianças representam o círculo da família, disse com voz clara, repetindo as palavras que haviam ensaiado. Sem começo nem fim como nosso amor. O momento mais emocionante veio quando o padre perguntou se havia alguém que se opusesse àquela união. Um silêncio tenso se instalou na igreja, quebrado apenas quando uma voz infantil gritou lá do fundo: "Eu apoio!" Era uma das crianças que haviam ajudado na decoração, causando risos e lágrimas ao mesmo tempo. Após o sim final e o beijo que selou a união, a pequena congregação explodiu em aplausos. Sinos tocaram pela cidade, anunciando que Esperança Morales havia se tornado Esperança Mendoza. A recepção no pátio da casa dos Mendoza foi intimista, mas alegre. Havia música de mariachi, pratos tradicionais preparados pelas melhores cozinheiras da cidade e uma atmosfera de celebração genuína. O momento mais tocante da festa
foi quando Dona Beatriz se levantou para fazer um brinde. Recebo não apenas uma nora, disse com voz embargada, mas uma filha e uma neta. Bem-vindas à família Mendoza. Quando a noite caiu e os últimos convidados se despediram, Joaquim, Esperança e Paloma ficaram sozinhos no jardim, observando as estrelas. Somos uma família de verdade agora, sussurrou Paloma, segurando as mãos dos dois adultos. Sempre fomos, respondeu Esperança. Apenas fizemos oficial para o mundo ver. 8 anos depois. O sol de março de 1857 banhava Veracruz com luz dourada quando Esperança terminou de bordar o último detalhe do vestido de formatura de Paloma. A menina, agora com 15 anos, havia se tornado uma jovem elegante e inteligente, que falava 3 idiomas e sonhava em ser professora. Mamá, disse Paloma, admirando o trabalho delicado, você sempre transforma tecidos em poesia. Esperança sorriu, observando a filha que escolhera para amar. Paloma crescera forte e confiante, carregando com orgulho tanto a herança indígena que Esperança lhe ensinara quanto a educação refinada que Joaquim proporcionara. No jardim, 2 crianças brincavam sob a sombra das paineiras. Luz, de cabelos ondulados e olhos curiosos, e Diego, menino esperto que levava o nome do avô materno de Joaquim. Ambos falavam náhuatl fluentemente, ensinados pela avó Beatriz, que se tornara guardiã entusiasta das tradições familiares. Joaquim chegou em casa trazendo notícias da cidade. Seu escritório de advocacia popular havia crescido, oferecendo serviços gratuitos para famílias necessitadas. Havia também terminado de escrever um tratado sobre direitos indígenas que seria publicado no final do ano. Como foi o dia? Perguntou Esperança, recebendo-o com um beijo que ainda carregava a ternura do primeiro encontro. Produtivo. E o seu? Paloma recebeu uma proposta para ensinar na escola nova do governo. Parece que nossa filha será a pioneira da educação pública. Sentaram-se na varanda para assistir ao pôr do sol, como faziam todas as tardes. Era um ritual que haviam criado nos primeiros dias de casamento e mantinham religiosamente. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Joaquim, observando as cores que pintavam o céu. Apenas de não ter tido coragem antes, respondeu Esperança, entrelaçando os dedos com os dele. É você, de ter demorado tanto para enxergar o que estava bem na minha frente. Paloma juntou-se a eles na varanda, carregando Luz no colo e seguida por Diego, que vinha correndo com as mãos sujas de terra do jardim. Conte-nos uma história, mamá, pediu Luz com voz sonolenta. Esperança pensou por um momento, depois começou. Era uma vez uma mulher que acreditava que o amor poderia ser cego às diferenças. Enquanto falava, sua voz se misturava ao som das ondas distantes que chegavam do porto. Ali estavam eles, uma família construída não pelo sangue, mas pela escolha diária de amar e respeitar uns aos outros. Do outro lado da cidade, Dona Esperança Villanueva, agora casada com um comerciante espanhol e morando em Cuba, às vezes se perguntava como seria sua vida se tivesse lutado pelo amor em vez de aceitar a derrota. Mas Veracruz havia seguido em frente sem ela, abraçando mudanças que ela não soubera compreender. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu escuro, a família Mendoza se recolheu para dentro de casa. Mas antes, seguindo uma tradição que criaram, caminharam até o cais onde tudo começara. Paloma, agora quase uma mulher, desenhou na areia molhada o mesmo símbolo asteca de família unida que desenhava desde criança. As ondas lamberam o desenho, mas não o apagaram completamente, como se o mar guardasse a memória de todos os amores que testemunhara. Para onde quer que a vida nos leve, disse Joaquim abraçando sua família, voltaremos sempre aqui para lembrar de onde viemos. E para ensinar às próximas gerações, acrescentou Esperança, que o amor verdadeiro não conhece fronteiras. Caminharam de volta para casa sob o manto estrelado da noite, 4 silhuetas unidas pela escolha de construir um mundo mais justo, um ponto de bordado por vez. O México mudava ao redor deles. Leis mais igualitárias começavam a surgir, a educação se expandia, e a sociedade lentamente aprendia a valorizar a diversidade em vez de temê-la. Esperança e Joaquim sabiam que ainda havia muito trabalho pela frente, mas também sabiam que haviam plantado sementes que frutificariam nas gerações futuras. Em seu quarto, antes de dormir, Esperança abriu o baú de cedro onde guardava as memórias mais preciosas. Lá estavam as primeiras cartas de Joaquim, o escapulário de prata da avó,
o daguerreótipo desbotado dos ancestrais. E agora havia coisas novas. Desenhos das crianças, convites de formatura, cartas de agradecimento de famílias que Joaquim havia ajudado legalmente. Era a prova tangível de que uma vida vivida com amor e dignidade deixa marcas indeléveis no mundo. Joaquim encontrou-a assim, contemplando os tesouros que contavam a história de suas vidas entrelaçadas. "No que está pensando?" perguntou, sentando-se ao lado dela na cama. "Em como é possível que uma carta mal endereçada tenha mudado tantas vidas?" "Talvez não tenha sido mal endereçada", respondeu ele, beijando-lhe a testa com ternura. Talvez o destino soubesse exatamente o que estava fazendo. Esperança sorriu, guardando as memórias de volta no baú. Do lado de fora, Veracruz dormia sob as estrelas, e o mar continuava sua dança eterna de ondas que chegam e se vão, carregando histórias de amor que desafiam o tempo. No silêncio da noite, apenas o coração conhece a verdade mais profunda, que o amor verdadeiro não é aquele que encontra terreno fácil para florescer, mas aquele que cria seu próprio jardim, mesmo no solo mais árido, transformando diferenças em pontes e preconceitos em oportunidades de crescimento. Fim da narrativa.